Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui falarei sobre a audiência de custódia, certo? Procedimentos a serem observados, bem como estratégia de defesa, o qual o colega deverá observar. Suponhamos que o seu cliente tenha sido conduzido para a delegacia de polícia sobre violação do artigo 33 da Lei 11.383/2006, ou seja, tráfico entorpecente. O colega, ao chegar em sede policial, deverá observar quem é a autoridade policial e o escrivão. Sendo assim identificados, deverá o colega ter entrevista prévia com o seu cliente para daí sim ver se vai ficar em silêncio ou falar. No geral, eu peço para ficar em silêncio, tá certo? O que acontece? Você vai informar isso, que o seu cliente vai ficar em silêncio, a autoridade policial, bem como o escrivão que está lavrando auto. Sendo assim, antes de terminar o procedimento, você vai solicitar a versão do condutor, certo? E o auto de apreensão, o qual este fato aqui, a versão do condutor, será de suma importância tanto para a audiência de custódia e montar sua tese de defesa em cima com base nisso, tá certo? Pois bem, suponhamos que esteja em posse da versão do condutor e a versão de apreensão, terminado o procedimento, seu cliente será levado ao cárcere e você sairá da delegacia. Sair da delegacia, você vai entrar em contato com os familiares do seu cliente para solicitar comprovante de residência, certidão de filhos, se houver, tá certo? E principalmente menor de 12 anos, carteira de trabalho assinada, se também trabalha carteira assinada, tá certo? Pois bem, com base em posse disso, no dia seguinte será levado o seu cliente à audiência de custódia propriamente dita. Antes de iniciar o procedimento, você terá uma entrevista prévia com o seu cliente. Você instruirá o seu cliente da melhor forma possível, as teses de defesa que você achar melhor. Eu não vou adentrar no mérito aqui de dizer X ou Y, porque cada caso é um caso. Mas digamos que você também instrui o seu cliente, tá certo? Pois bem, o que acontece? Vai ter uma audiência, o qual o seu cliente estará aqui, de frente ao juiz presidente, o promotor de justiça e o colega ao lado. Pois bem, o juiz fará algumas perguntas específicas, subjetivas ao seu cliente. Qual é o nome dele, se ele tem filhos, se ele trabalha, se ele foi agredido ou se ele responde ou se foi condenado por algum crime. Pois bem, passado isso, muitos colegas também não observam, mas são essenciais as perguntas para a concessão da liberdade provisória, tá certo? Passado isso, o Ministério Público fará, a depender ou não, algumas perguntas específicas do seu cliente, tá certo? O que acontece? Digamos que o seu cliente responda às perguntas do promotor de justiça. O magistrado passará a palavra para a defesa. E você, vendo esse vídeo, fará algumas perguntas específicas. Como ocorreu o fato de se... Algumas perguntas também subjetivas. Se ele tem filhos, se ele trabalha, entendeu? Passado isso, o seu cliente sairá da sala e ficará o juiz, o promotor e o colega, tá certo? O juiz passará a palavra para o Ministério Público fazer o requerimento, certo? Suponhamos que ele requeira a prisão, a conversão da prisão em flagrante e prisão preventiva do seu cliente. Passado isso, o juiz passará a palavra para a defesa. Você alegará, aqui está o X da questão, os requisitos subjetivos do seu cliente, especificamente no crime de tráfico entorpecente, como por exemplo, em cumprimento ao autor do juízo, bem como ao Ministério Público, a defesa discorda com os termos do Ministério Público, haja vista que o cautelado, o custodiado, preenche os requisitos subjetivos da concessão da liberdade provisória. Sendo assim, réu primário, da situação, bons antecedentes, residência fixa e não se dedica à atividade criminosa. Ainda assim, ele é provedor da sua residência, conforme compreende-se da certidão de nascimento do filho menor de 12 anos. Isso, por exemplo. Alegado isso, você também segue requisitos subjetivos. Você está alegando requisitos subjetivos. O requisito objetivo da lei de crime de tráfico entorpecente para o seu cliente é que, caso ele seja condenado por ser réu primário, entendeu? Que você também vai anexar abaixo assinado, ele poderá ter o benefício do tráfico privilegiado em momento posterior. Você não vai adentrar o mérito na audiência de custódia, porque a lei não é um momento oportuno para isso. Você vai ter que alegar os requisitos subjetivos do seu cliente, como sendo réu primário, não se dedica à atividade criminosa, entendeu?
indicou o local certo, qual momento posterior poderá ser indicado para a instrução criminal, e ainda assim poderá ter o benefício do tráfico privilegiado caso o condenado for, entendeu? Posto isso, a prisão preventiva será bem mais gravosa do que a própria condenação em si, entendeu? Pois bem, como falado anteriormente, você vai requerer dessa forma, seguinte: em cumprimento do juízo, bem como o Ministério Público, a defesa discorda dos termos do Ministério Público, haja vista que o custodiado preenche o requisito da liberdade provisória, como sendo réu primário, não se dedica a atividade criminosa, tá certo? Indicou o local certo, o qual o nome posterior poderá ser indicado e encontrado, tá certo? E ainda assim, o requisito do objetivo da Constituição da Liberdade Provisória, o crime de tráfico entorpecente, é que se ele for realmente primário, entendeu? Com baixo assinado, ele poderá ser concedido o benefício do tráfico privilegiado, o qual, neste momento, a prisão preventiva torna-se mais gravosa se condenado fosse, entendeu? Neste vídeo, em resumo, é isso. Falarei em outros vídeos sobre a prisão em flagrante, quais procedimentos a serem observados, tá certo? Em sede policial, para conseguir até mesmo uma portaria em sede policial, tá certo? Ou um relaxamento, a depender da situação, em delegacia de polícia. Este conteúdo foi voltado hoje especificamente para a audiência de custódia. Em outros vídeos mais técnicos, isso só foi literalmente uma abertura para vocês compreenderem como é o passo a passo da instrução da audiência de custódia, tá certo? Um forte abraço. Tchau, tchau.